O Trump fez de boca de aluguer de grupos ligados ao Elon Musk, porque ele traz um assunto que até interfere, que não tem nada a ver com as relações bilaterais com a África do Sul, interfere na soberania alheia. A África do Sul tem um projeto da expropriação de terras e aprovou-se uma lei que determina que o governo pode confiscar assim algumas terras em caso de alguma necessidade ou de interesse nacional, por exemplo, se ele quiser passar a linha de comboio numa determinada localidade, pode negociar com a pessoa para ter ali algum espaço. Aliás, os Estados Unidos também têm isso. A a linha férrea que acho que liga a Califórnia, houve uma altura que ela também foi, o local onde ela está também foi negociado nestes termos, há cerca de 100 anos atrás. Então, a África do Sul respondeu ao Trump, porque o Trump diz que iria cortar os financiamentos da África do Sul. E, na verdade, ele enganou-se, porque a África do Sul não depende de nenhum financiamento do Trump, há apenas um fundo de apoio ao HIV, que são cerca de 17%. Não é um número, se ele cortar, não é um número que Não faz vai diferença nenhuma mexer com a. nas Não contas faz públicas diferença nenhuma, sul-africanas. porque a África do Sul depois pode se mudar, pode se virar para a China, ou melhor, para os BRICS, onde ela faz parte, e os BRICS têm o Banco de Desenvolvimento, que também está para isso. Portanto, e o Biden, o Trump esqueceu-se também que a África do Sul tem uma postura anti-americana, eles, os sul-africanos, por causa do passado, antecedente passado, e a África do Sul nunca, é um dos países de África que nunca ligou ter grandes relações de dependência com os Estados Unidos. Ela é abertamente independente, mas também fora disso, tem aqui um outro tema que queria partilhar, que é nós em breve vamos ter a eleição, o concurso curricular para a eleição do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, em substituição de Manuel da Silva Manico, que está no poder ou no cargo desde 2000. Manico já não pôde concorrer porque até os mandatos são apenas dois e ele está num terceiro mandato, até em violação à lei, porque ele cumpriu dois mandatos como presidente da CNE Provincial de Luanda e está num terceiro mandato como presidente e comissário da CNN Nacional. Portanto, ele não pôde concorrer, então tem que deixar o cargo para outro. Ele automaticamente, garantidamente, ele terá de sair e agora a sociedade tem que fiscalizar porque para não acontecer nas eleições passadas José em que Gama, a o questão que se João coloca Lourenço. é a seguinte: esse conselho na magistratura tem credibilidade suficiente para garantir a lisura que se precisa numa altura em que muito se fala sobre a credibilidade da Comissão Nacional Eleitoral, e se tivermos que recuar também essa eleição de Manico foi uma eleição bastante polémica. Estamos aqui lembrados do juiz de feliz memória que contestou esses resultados. Sabemos que houve muita interferência. Não há o risco dessa história vir a repetir-se? Há um risco, sim, senhora, da história vir a repetir-se. Aliás, veja o histórico do Manico. A lei eleitoral, a lei diz que o presidente da CNE deve vir de um órgão da magistratura judicial. E o Manico não estava a vir de um órgão, não estava a vir diretamente de um tribunal. Ele já não exercia há mais de 12 ou 14 anos. Ele estava a vir como funcionário mesmo da Comissão Nacional Eleitoral. Isso foi uma violação. Manico não tinha requisitos, tinha problemas de idoneidade na CNN provincial, que havia um relatório da própria CNE que dava conta de irregularidades negociadas que ele andou a fazer e mesmo assim este Conselho Superior da Magistratura preferiu pôr ali o Manico que era para depois tomarem partido da sua Mas eleição, é o porque Conselho da Magistratura ou o órgão que, de certa forma, a mão é quase invisível que manda no Conselho da Magistratura?
Naquilo, inicialmente foi o Conselho, mas depois ele teve também o apoio do poder político, porque houve contestação para a sua candidatura não passar, foi para o Parlamento, e o Parlamento mesmo, assim, o João Leonardo, na altura, como presidente do Conselho, disse que estava tudo cumprido, e aliás, na altura até ele enganou, mentiu o próprio Parlamento, dizendo que não havia contestação, e quanto que havia desse juiz o Santos, que morreu há poucos meses. Portanto, e indo para a questão, este órgão não tem nenhuma idoneidade para realizar este concurso enquanto João Leonardo estiver aí, porque é o mesmo João Leonardo que colocou o Manico ali de forma irregular e fraudulenta, e agora é ele a conduzir o outro concurso para a sucessão de Manico. Agora, a sociedade tem que ficar atenta para ver como é que, para que João Leonardo não volte a fazer um concurso todo ele defraudado. Aliás, que sempre até que há concursos, até mesmo a nível dos tribunais, ele coloca pessoas da sua preferência e muitas das vezes em violação também aos regulamentos. O problema está mesmo nos regulamentos que tem que se fiscalizar, é aí onde acontecem as fraudes, porque ele vai colocando números ou alíneas que que não fazem parte da lei e depois deixa passar aquilo. Obrigado, José.